Olá, 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 olá! Você que tá aí paradinho assistindo o meu canal. Gente, então, eu sei que eu disse pra vocês que eu ia fazer de acordo com o que vocês me pediram lá no Instagram, que vocês tinham falado que gostaria de saber um pouco da minha história, o que eu já passei na minha vida. A minha história de vida não foi uma história fácil. Graças a Deus eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa muito perseverante e eu costumo dizer que eu conheci poucas pessoas na vida que tivessem uma fé igual a minha, porque se eu colocar uma coisa no meu coração, eu não vou desistir. E eu acredito muito que aquilo ali vai acontecer, eu busco e eu faço tudo para que aquilo aconteça da maneira que eu gostaria, da maneira que eu determinei para minha vida. E o ponto de partida, eu acho o ponto principal para tudo meu é acreditar em Deus, né? Eu acredito muito, então eu tenho muita fé. E eu creio assim, vou fechar aqui porque o barulho do aspirador vai atrapalhar. E eu creio que assim, se a gente colocar Deus em primeiro lugar, na frente de tudo que a gente for fazer, não tem como dar errado. Porque às vezes a gente até olha e fala assim, ai, nossa, mas por que que eu tô passando por isso? Por que que isso tá acontecendo comigo? Mas a verdade é que, assim, a gente não sabe o motivo, mas Deus sabe, né? Muitas das vezes a gente quer escrever a nossa história da maneira que a gente acha que é a melhor maneira pra gente. E depois, quando a gente vai ver lá na frente, a gente vai perceber que se a gente não tivesse passado pelas mesmas coisas que a gente passou, talvez a gente não estaria aqui onde a gente está agora. E de repente o seu aqui agora nem é um bom momento. De repente o seu aqui agora é um momento de dor, de sofrimento. Mas calma, porque você vai sair desse cenário, né? Todo mundo na vida passa por algum deserto um dia. Mas Deus pode te tirar da situação que você tá, se você estiver descontente. E se você estiver contente, agradeça a Deus, porque eu costumo dizer que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu pedi muito à minha família. Gente, o meu casamento, ele existe porque eu fui muito pro monte. Porque o Marcinho, ele não queria nem namorar comigo. E aí, depois a gente namorando, a gente terminou, ficou 2 meses terminado, e eu ainda falei pra ele, terminei. Falei, olha, que ele dizia que ele não ia casar, que ele não sonhou fazer festa, e aquela coisa toda, cheio das exigências. E aí eu falei, então tá bom, então já que você não vai casar comigo, então eu não vou casar com você, você não vai casar comigo. Então, sinto muito, querido, não dá pra gente continuar mais, porque se você não vai casar, eu não quero saber. Eu vou casar, pode não ser com você, mas eu vou casar. Eu tenho sonho de casar, eu tenho sonho de ter uma família estruturada, porque eu sou filha de pais separados. Então, a minha vida foi aquela coisa de um fala mal do outro, enfim. Isso nunca é saudável, né? Isso para criança, então, é uma coisa assim traumática que você carrega isso pro resto da sua vida. Mas assim, eu já gravei esse vídeo falando um pouco da minha história, né? Contando um pouco da minha trajetória, tudo que eu já passei até chegar aqui. Porque, gente, a vida inteira, desde criança, eu sempre falei que eu queria engravidar com 28 anos, que eu gostaria de morar numa casa assim assado, que eu gostaria de ter um carro assim assado, que eu gostaria que o meu trabalho fosse desse jeito. E eu sempre acreditei nisso. Quando eu boto meu joelho no chão para orar, eu peço a Deus as coisas exatamente da maneira que eu gostaria que elas fossem, porque normalmente a gente tem uma tendência a ir abrindo concessões, né? E aí você não consegue a coisa do jeito que você quer, e você vai dando um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, e vai se contentando com o que aparece, e eu não acredito muito nisso, eu não acredito que a gente deve agir assim. Eu acho assim, existe uma diferença muito grande entre uma pessoa satisfeita e uma pessoa conformada. Eu acho que eu não acho que a gente tem que ser um eterno insatisfeito. Porque a pessoa insatisfeita, ela nunca está satisfeita com nada. Agora, eu me considero uma pessoa inconformada. Porque eu acho assim, se você não se conforma na situação que você tá, você vai fazer alguma coisa para mudar. E ao longo que as etapas vão passando, você tem que estar satisfeito ali naquele momento que você está vivendo, tem que lutar buscando essa satisfação pessoal. Mas você não pode se conformar, você não pode se acomodar.
né? A satisfação, a acomodação são coisas totalmente diferentes. Não pode se acomodar. A gente sempre tem que buscar alguma coisa a mais. Eu não digo só financeiramente, não. Eu digo espiritualmente, eu digo na tua vida amorosa, no teu relacionamento, sabe? Na tua convivência com a tua família, na tua satisfação pessoal, no seu eu com você mesmo. Enfim, só que eu gravei um pouco contando aqui da minha história. Eu já gravei 3 vezes. E eu cheguei à conclusão de que esse não é o momento de eu tocar nesse assunto. Porque toda história de vida não envolve uma única pessoa, né? Envolve a história da vida de algumas outras pessoas. E eu não gostaria de expor aqui o problema da vida de ninguém. Eu não gostaria de expor, talvez, o meu relacionamento com a Manu. Eu não gostaria de expor o meu relacionamento com a minha mãe. E isso são coisas que vocês me perguntam muito. Talvez, de repente, em algum momento, eu vou conseguir sentar com vocês com calma e falar, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso, a coisa se deu desse jeito. Mas esse não é o momento, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente joga no ar, com aquilo que a gente deixa na internet. Porque às vezes a pessoa pega o momento daquilo ali que você disse e transforma a coisa, muda o cenário, enfim. E não só por isso, né? Eu não quero expor a vida de ninguém. Uma coisa sou eu falar da minha vida, das minhas conquistas, né? Eu contar pra vocês que eu tenho um filho, que eu tenho uma filha, que eu tenho um marido, que eu sou formada em marketing, que eu já trabalhei na minha área, hoje eu sou dona de uma loja de roupa. Isso é uma coisa. Outra bem diferente é entrar em detalhes da vida de uma adolescente, que é a Manu, é entrar em detalhes da vida da minha mãe, porque, infelizmente, não tem como eu contar a história da minha vida sem essas duas coisas estarem relacionadas. E nesse momento eu acho que eu não gostaria de ter essa exposição, não só para mim, como para elas também. Né? Mas uma curiosidade de vocês, todo mundo me manda mensagem perguntando: ah, a Manuela mora com você, mas a sua mãe é viva? Isso eu posso responder: sim, a minha mãe é viva, o pai da Manuela também é vivo. A Manuela mora comigo, vai fazer 7 anos, ela tem 13, então ela veio morar comigo muito pequena. Desde sempre. Fui eu que cuidei de escola, da condução, do plano de saúde, do inglês, da educação, dos horários da Manuela, das atividades físicas que ela já fez jazz, já fez balé, já fez crossfit. Aí saiu de tudo, porque depois que entrou no Santo Agostinho, Deus nos acuda naquela escola, se não estudar muito também não arruma nada. É agora que ela voltou a fazer crossfit de novo. Também foi uma opção dela, voltar a fazer crossfit. Eu deixei ela aberta para ela fazer o que ela quisesse. E a minha relação com ela é de mãe e filha. Ela não me chama de mãe, ela me chama de Camila. E desde sempre, desde o início, eu sempre deixei ela muito à vontade com relação a isso. Eu sempre disse, olha, você mora comigo, a minha criação são as regras que você tem que seguir, são as minhas, mas você tem pai e mãe. Então você fica muito à vontade para você me chamar de mãe, de Camila, de irmã, como você se sentir melhor, como você se sentir confortável, porque para mim isso não faz a menor diferença, para mim é um rótulo e na verdade, cara, o que vai contar é o nosso relacionamento, é o nosso amor, é o carinho que eu tenho por você, é o carinho que você tem por mim. E é isso. Eu sei que eu sou o exemplo da vida dela, eu sou o espelho da vida dela. A Manuela conversa muito comigo, nós somos muito amigas. Ela me conta tudo da vida dela. E eu sei que ela me pega como exemplo, então por isso eu procuro ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que faz bem aos outros. E, enfim, eu procuro educar a Manu e o Bernardo da melhor maneira que eu posso, com muito amor, porque eu acho que a base de tudo é o amor, é o carinho, é o cuidado, é a atenção. E outra coisa que vocês também me perguntam muito é sobre o meu relacionamento com a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa, ela é muito divertida, ela é engraçada, só que ela tem um temperamento muito diferente do meu, uma opinião de vida muito diferente da minha, e a gente discorda em absolutamente tudo. E aí chegou um momento que a minha convivência com ela começou a ficar difícil. E eu gostava muito dela, então eu falei, eu preciso me afastar. E aí eu fui morar com a minha avó. Mas desde os 16 anos de vida eu trabalho.
Eu ganho meu próprio dinheiro, eu sou independente financeiramente desde 16 anos. Então eu não dependia do dinheiro da minha mãe. E aí chegou uma hora que eu achei por bem que eu tinha que morar com a minha avó. E aí eu fui morar com a minha avó por uma opção minha. Enfim, eu quis. E naquele momento foi o que eu achei que era melhor. E depois da minha avó eu fui morar já com o Marcinho. E aí depois a gente casou e tal. Enfim, a minha relação com ela é cheia de altos e baixos. A gente uma hora tá se falando, outra hora a gente não tá falando. Mas eu nunca tive problema com ela com relação a Manuela, que eu acho que na verdade o que vocês querem saber é isso. Assim, todas as vezes que a Manuela vai pra casa dela, vai ficar com ela, eu sempre falo, olha, a Manu vai, não tem problema nenhum, nunca foi proibida de ir, mas ó, tá aqui o dever de casa, então tá aqui a matéria da prova. Uma época a Manuela fez Kumon durante 2 anos, tá aqui o exercício do Kumon. E as regras precisam ser respeitadas, porque já que sou eu que crio, eu quero que aí seja feita da mesma maneira que eu faço aqui em casa. Beleza? Beleza. Então, a gente nunca teve problema com relação a isso. Eu não tomei a Manuela dela, a gente entrou num acordo e achou que, por bem, seria melhor para Manu morar comigo, em todos os sentidos, né? A gente pode, graças a Deus, oferecer a ela uma vida melhor do que, de repente, ela teria com a minha mãe, né? A vida da minha mãe também não é uma vida fácil, é uma vida bem complicada, bem difícil. Enfim, ela hoje, não sei, né? A gente tá 5 meses sem se falar, mas acredito que ela esteja desempregada. Então, eu posso oferecer uma condição para Manuela muito melhor. E eu sempre quis isso, porque a Manuela eu sinto como minha filha desde o momento que ela saiu da barriga da minha mãe. Então, jamais eu iria conseguir conviver bem, sabendo que eu posso oferecer para ela tudo que a gente faz por ela e eu não tivesse fazendo isso. Porque é o que eu tô falando. O meu amor e o meu sentimento pela Manu é de mãe e filha, desde sempre. Não foi só a partir do momento que ela veio morar comigo. Sempre foi assim. Então, a gente se ama, se gosta, mora junto e ela me respeita e eu respeito o espaço dela também. E é isso. Mas, como eu já falei anteriormente, tem coisas que eu não quero entrar em detalhes. Eu vou procurar fazer vídeos separados, né? Porque vocês me perguntam como é que eu conheci o Marcinho, a minha relação com a Manu, minha relação com o Bernardo. Então eu vou fazer vídeos separados, porque todas as vezes que eu gravei ficou um vídeo de 40 minutos. Ninguém aguenta, né? Ver um vídeo de 40 minutos. E outra coisa, eu pesquisei, eu corri atrás, eu fui ver aqui como é que faz edição de vídeo e depois eu comecei a achar melhor não editar nada. O que eu falar vai ser o que vai ficar e pronto, e sem corte, porque eu sou assim, eu sou isso aqui mesmo que vocês estão vendo. Se eu falar alguma besteira, paciência, né? Eu sou ser humano, eu erro. E é isso. Eu não quero ficar editando pra transformar o que eu disse numa outra coisa, né? Então, um beijo. Não quero ficar devendo vídeo pra vocês. Eu vou gravando de pouco em pouco, eu vou colocando aqui e aí eu aviso no Instagram. Tá bom? Um beijo. Amo vocês.